Alô, galerinha do ListMed, e aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Roland Lavigne, sou médico, intensivista e ultrassonografista. Esse canal aqui é voltado para o acadêmico de medicina, para aquele colega que está iniciando sua vida profissional, fazendo residência ou revalida, e também o médico que já tem experiência que quer compartilhar algum tipo de conteúdo aqui com a gente. Portanto, fica aqui o nosso convite para que cada um de vocês que queira vir aqui no nosso estúdio, bater um papo, fazer um podcast, fazer uma live de um assunto que interessa a vocês, estão convidados, tá certo? Meu e-mail é rolandlavigne@hotmail.com.br. E o assunto de hoje, galera, é um assunto que me comove muito, tá certo? Porque é um assunto que me empolga muito, no sentido de que a gente sabe que admitir um paciente na UTI ou no pronto-socorro é uma questão assim extremamente importante porque você não pode cometer eventos adversos, ou seja, você tem que fazer tudo corretamente. E para que você faça tudo corretamente, eu preparei aqui uma pequena videoaula no sentido de que você siga esses parâmetros, evidentemente que com algumas nuances que cada patologia necessita, mas o importante é que você siga esse contexto aqui no sentido da gente poder, tá certo? Fazer a melhor admissão possível para os nossos pacientes. Então vejam, são apenas 4 slides. E esse primeiro slide aqui é no sentido de demonstrar de que existe uma rotina a ser cumprida na sua admissão no paciente. A primeira, monitorização. Paciente que chega, você pede a sua equipe para monitorizar, porque na monitorização você vai ganhar um traçado eletrocardiográfico, tá certo? Às vezes duas derivações, que você pode colocar em D2 e V1, tá certo? Você vai ganhar uma pressão arterial não invasiva, você vai ganhar uma frequência cardíaca e você vai ganhar uma curva de plastimetria, que é a oximetria de pulso. Então, com esses dados aí, você já consegue ver uma série de fatores. Se o seu paciente está taquicárdico, se está hipotenso, se tem alguma arritmia grosseira no eletrocardiograma do monitor, se tem uma diminuição da saturação do seu paciente. Então, primeira coisa, monitorização. Segunda coisa, oxigenação. Quando a gente fala oxigenação, é no sentido da gente ver todo o contexto de oxigenação do nosso paciente. Por exemplo, ver como é que está a ventilação dele, tá certo? Se ele está respirando de maneira adequada, se a frequência cardíaca dele tá, a frequência respiratória, digo, está adequada, se as trocas estão adequadas e se a saturação no monitor está adequada, entendeu? Então, ó, quando a gente fala de oxigênio, a gente está falando também de ventilação. E o V do MOVE, que é a primeira sigla, no sentido de você perguntar à sua equipe se aquele seu paciente tem uma veia pérvia de calibre importante, porque você pode precisar dessa veia para fazer drogas, para fazer reposição volêmica, se for o caso, correr solução com medicação que possa fazer vasoconstricção e manter a pressão, então você precisa estar preparado para ter uma veia do paciente. E depois o MOVE segue. O MOVE segue. Então, no SEG nós temos a necessidade de fazermos uma glicemia capilar no nosso paciente. Por quê? Porque às vezes ele chega rebaixado e o motivo do rebaixamento é somente hipoglicemia. E você não vai entubar um paciente que está rebaixado por hipoglicemia, você vai repor a glicemia dele, que o nível de consciência dele vai melhorar. Então, o S de checar sensório através da glicemia. Depois a gente tem o E, que é para a gente fazer um eletrocardiograma formal de 12 derivações, onde você vai poder ver todas as derivações, você vai poder ver o complexo QRS, se tem onda P, tá certo? A morfologia da onda T, para que você afaste, tá certo? Doenças importantes como infarto agudo do miocárdio, como bloqueio hemiventricular, tá certo?
no sentido de que você possa ter um apanhado completo, olhar como é que está a onda T, se está apiculada, para você pensar em hiperpotassemia, ou se ela está achatada, para você pensar em hipocalemia, tá certo? Olhar o intervalo QT, que fala a favor de quando ele está diminuído de hipercalcemia e quando ele está alargado de hipocalcemia. Então, tem uma série de fatores, a onda P, no sentido de verificar se esse paciente tem fibrilação atrial, o segmento ST, se ele tem alguma elevação em dois ou mais segmentos, tá certo? Para você pensar no IAM. Então, o eletrocardiograma é realmente um exame que lhe dá muita luz e que não pode deixar de ser feito na admissão do nosso paciente, tá certo? Depois, você parte para a nossa gasometria arterial. A gasometria arterial, como vocês sabem, é feita retirando sangue arterial em uma das nossas artérias e a gente utiliza habitualmente a artéria radial, por ser mais próxima da pele. E retirando esse sangue, a gente leva ao gasômetro, onde esse exame vai nos oferecer uma série de parâmetros extremamente importantes para o nosso raciocínio clínico. A começar pelo pH. A gente sabe que o pH do nosso paciente varia de 7,35 a 7,45. Toda vez que a gente tem um pH abaixo de 7,35, a gente diz que esse paciente tem acidemia. E toda vez que o pH está acima de 7,45, a gente diz que esse paciente tem alcalemia. Eu não estou falando aqui ainda de acidose ou de alcalose. Logo abaixo a gente vai verificar a PaCO2 para a gente identificar se o nosso paciente tem algum distúrbio respiratório, tá certo? Respiratório do tipo 2, né? Porque quando a gente analisa a PaCO2, a gente está avaliando a função respiratória de maneira inalatória. Então a gente fala que essas insuficiências respiratórias, quando existem do tipo 2, são as famosas insuficiências respiratórias hipercapênica. Lembrar que a PaCO2 normal é entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Então, toda vez que você tem uma PaCO2 menor que 35, nós estamos falando aí, a grosso modo, tá certo? Sem a correção, de uma alcalose respiratória. E toda vez que você tem uma PaCO2 acima de 45 milímetros de mercúrio, nós estamos falando aí de uma acidose respiratória. Temos também o bicarbonato na nossa gasometria, que é um dado extremamente importante que vai nos guiar se o nosso paciente tem algum distúrbio metabólico, tá certo? O bicarbonato é normal entre 22 e 26 milimols por litro, e toda vez que ele está abaixo de 22, a gente fala que o nosso paciente tem uma acidose metabólica. E toda vez que ele está acima de 26, a gente fala que o nosso paciente tem uma alcalose metabólica. Além disso, nós temos lá na gasometria a PaO2 do nosso paciente, que é a pressão de oxigênio no sangue arterial. E essa PaO2 vai nos dizer exatamente como é que está a troca, tá certo? Se está tendo o oxigênio necessário no sangue arterial para nutrir as células. E quando a gente olha a relação que a gente chama relação PF, que é a divisão entre a PaO2 e a fração de oxigênio que você está oferecendo, nós vamos ter nessa relação um número aí que sintetiza se o seu paciente tem uma ventilação, se tem uma respiração, se tem uma hematose adequada, tá certo? Então, lembrar que as relações abaixo de 300 milímetros de mercúrio precisam ser reavaliadas e você ficar de olho que esse paciente pode ter algum distúrbio respiratório, tá certo? Do tipo 1. Ok, galera, até aí? Além disso, a gasometria nos traz os eletrólitos, porque no caso de acidose metabólica, a gente vai precisar fazer o aniogap, né? Porque você sabe que nós temos acidose metabólica com aniogap normal, chamadas hiperclorêmicas, e acidose metabólica com aniogap elevado, acima de 16, que a gente chama de acidose metabólica com aniogap elevado. Então, na gasometria já vem lá o sódio, o cloro e o bicarbonato que você precisa para a gente fazer o aniogap, tá certo? Dos nossos pacientes. E temos também
é o Base Excess, que é um dado importante no sentido de você verificar se esse paciente poderá estar necessitando de volume, tá certo? Bom, passando adiante, a gente vai pegar o aparelhinho de ultrassom que tem lá habitualmente no pronto-socorro ou na nossa UTI e vamos para a beira do leito fazer uma ultrassonografia de admissão do nosso paciente, que é, tá certo, um dos exames mais importantes quando você admite o paciente, porque você vai afastar uma série de patologias, tá certo? Que você poderá estar diante. Então, EFEST, galera. A primeira janela do EFEST é a verificação do espaço de Morrison, ou seja, o espaço que está entre o rim direito e o fígado, né? O lobo direito do fígado. Se tem líquido nesse espaço, porque líquido nesse espaço, esse espaço é o espaço mais sensível para a coleção de qualquer quantidade de líquido na cavidade abdominal. Então a gente tem que estar ligado nisso aí. A janela 2 você sobe um pouquinho e você vai olhar a base do tórax direito, onde você vai ver se tem fluido ali, se tem derrame pleural, se tem pneumonia, está certo? Vai verificar se tem atelectasia, vai comparar o parênquima pulmonar com o parênquima hepático para ver se tem hepatização do parênquima pulmonar. Então, essa janela é extremamente importante. No caso de trauma, você vai verificar se tem sangue, tá certo? Nesse espaço. E na janela 3, você vai fazer a verificação do deslizamento pleural, tá certo? Para tudo isso, viu, galera? Com um único transdutor. Um único transdutor, um transdutor de 3,5 MHz, aquele convexo, você consegue fazer tudo. Então, na janela 3, você verifica se tem deslizamento pleural, porque se não há deslizamento pleural, isso pode ser um indicador muito importante de possível pneumotórax. Então, lembrar no trauma, tá certo? Ou naqueles pacientes que receberam acesso venoso central, se tem deslizamento pleural na janela 3, no sentido de você afastar a pneumotórax. Aí, do outro lado, você vai na janela 4, no espaço espleno-renal, novamente verificar se tem fluido, sobe para a janela 5, verifica a base do tórax, de novo, do lado esquerdo, com os mesmos objetivos, e na janela 6, você verifica se tem também deslizamento pleural para afastar a pneumotórax. Nessa sua caminhada aí, você já está olhando também na base do tórax se você tem linha B, porque é uma linha indicativa de fluido, né, de que o paciente poderá estar com algum processo inflamatório ou excesso de líquido no espaço alveolar. Então é importante verificar as linhas, porque a linha normal é a linha A, nesse sentido. Quando a gente vê linha nesse sentido aqui, são linhas B que têm uma correlação muito grande com fluidos, com excesso de fluidos, tá certo? Depois você vai para a janela 7, tá certo? Que é a janela suprapúbica para verificar a integridade da bexiga, tá certo? Aí se o paciente já tem uma sonda vesical, você dá uma olhadinha se a sonda vesical está bem posicionada. Verifica se tem líquido, tá, no espaço vésico retal para os homens ou no fundo de saco para as mulheres e ver a integridade da bexiga. Seguindo a última janela, a janela 7, que é a janela subcostal ou subxifoide, onde você vai avaliar, tá certo? As câmaras cardíacas e o pericárdio. Você vai, nesse caso aí, afastar tamponamento cardíaco. Você pode ter o pericárdio cheio de líquido e está dificultando, tá certo? A mecânica do coração. Vai verificar do lado esquerdo do coração como é que está a sua contração, para você pensar na possibilidade de um infarto, certo? Se tem alguma discinesia ou alguma cinesia num determinado segmento, você fica atenado que isso pode ser um infarto agudo do miocárdio. E do lado direito do coração, você vai verificar como é que estão as câmaras, tanto o átrio direito como o ventrículo direito, no sentido de que se eles estão muito dilatados ou se tem septo paradoxal, a gente pode pensar na possibilidade do nosso paciente estar diante de um tromboembolismo pulmonar. Portanto, o EFEST é um exame extremamente importante que todo colega, tá certo, tem que aprender a fazer. Aqui nesse canal, nós vamos deixar uma aula específica, tá certo, para EFEST, e eu espero que você possa verificar.
Por fim, a ecocardiografia beira-leito, tá certo? Lembrar, gente, que o exame de ecocardiografia beira-leito não é um exame para o cardiologista, é um exame para o intensivista e para o emergencista, tá certo? Porque a gente vai abordar apenas aspectos da hemodinâmica do nosso paciente. A gente vai botar o transdutor no corte paraesternal longitudinal longo e verificar, por exemplo, se há sinal do beijo, porque se o coração, o ventrículo esquerdo, estiver batendo dessa maneira aqui, ó, significa, isso é um sinal muito importante de hipovolemia. E que todo mundo, numa única sessão de aprendizado, aprende a fazer. Depois a gente vai para o corte apical 4 câmeras, no sentido da gente verificar o contexto global do coração. E aí no corte apical 5 câmeras, a gente vai ver a via de saída do ventrículo esquerdo. Vamos fazer um Doppler e verificar a velocidade integrada ao tempo da via de saída do ventrículo esquerdo. Essa velocidade varia entre 17 e 20, entre 17 e 23 centímetros, e isso nos dá um dado extremamente importante que, uma vez calculada a área da via de saída do ventrículo esquerdo, multiplicando o VTI vezes a área, nós vamos ter o volume sistólico. E uma vez tendo o volume sistólico, você multiplica pela frequência cardíaca, e aí você tem o débito cardíaco do nosso paciente. E se você quiser ainda ser mais primoroso, você pode dividir o débito cardíaco pela área de superfície corpórea, e aí você vai ter o índice cardíaco. Imagine, você faz essa conta e pega um paciente com índice de 1,5. É totalmente insuficiente. Portanto, é importante que se tenha noções de eletrocardiografia, tá certo? E também de ecocardiografia, no sentido da gente dominar, tá certo? Essa questão da avaliação do coração do nosso paciente. Bom, galera, e aí em seguida a gente vai proceder, já que a gente fez esse exame preliminar, a gente vai proceder no que a gente chama da avaliação dos sistemas, né? Você já está lá conversando com a família, você viu a necessidade de ter alguns dados, acolher as comorbidades, tá certo? Ver como é que aconteceu essa fase aguda da doença. E você vai conversando com a família, você já vai ter ideia das coisas, tá certo? Você vai pedir os exames que faltam, os exames laboratoriais, e você vai avaliar os sistemas. Por que avaliar os sistemas? Porque se você fizer isso de maneira segmentar, você não vai deixar passar nada. Então, o primeiro sistema a ser avaliado é o nível de consciência, através da escala de Coma de Glasgow. Você já fez a glicemia lá atrás, verificou que a glicemia está normal e o seu paciente tem um rebaixamento do nível de consciência com a escala de Coma de Glasgow de 8. Toda vez que você tem uma escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 8, a gente tem que considerar a possibilidade de intubação orotraqueal, porque esse paciente muito provavelmente não estará protegendo sua via aérea. Então, é importante começar pelo sensório, porque você já pode tomar algumas decisões aí no sentido de você aprimorar, né? De você brilhar no atendimento do seu paciente, tá bom? Segunda coisa, avaliação hemodinâmica, tá certo? Na avaliação hemodinâmica, a gente vai olhar a pressão arterial, tá certo? E vai olhar se há necessidade do nosso paciente utilizar droga vasoativa. Porque toda vez que o nosso paciente precisar utilizar droga vasoativa, você tem que lembrar que você tem que fazer um acesso venoso central e também pressão arterial invasiva, no sentido de você poder controlar essa pressão em tempo real. Lá no ultrassom, eu terminei não falando, você vai fazer também uma avaliação da veia cava inferior, verificar se ela está colabando, ó, porque isso é um sinal de hipovolemia, e também a distensibilidade dela, tá certo? Pegar o valor maior, diminuir do menor, dividido de novo pelo menor, e aí você vai ter o índice de distensibilidade da veia cava inferior, que na grande maioria das vezes, quando ele está acima de 13%, isso significa que o seu paciente poderá estar hipovolêmico. Então, gente, é importante, o ultrassom é tudo de bom. Então, fizemos a avaliação hemodinâmica, tá certo? E vamos decidir se vamos dar volume ao nosso paciente, se nós vamos
fazer droga vasoativa, se vamos fazer concomitante volume com droga vasoativa. Então, isso é importante demais, essa avaliação hemodinâmica. Lembrar, tá certo? Lembrar que existe uma situação, por isso que a gasometria que você fez lá atrás é extremamente importante, porque tem um dado lá chamado lactato, que o lactato estando normal, tá certo? Significa que a perfusão tecidual para aquele momento que você colheu a gasometria ainda está adequada, porque às vezes você tem uma pressão arterial normal, você tem uma frequência cardíaca normal, o paciente não está ainda oligúrico, tá certo? Que são sinais de hipoperfusão, tá certo? Mas a pressão arterial está normal, mas o lactato está aumentado. Então, nós chamamos isso, tá certo? Afastando algumas patologias de origem hepática, nós chamamos isso de choque críptico. O que é isso? É quando o organismo está fazendo um metabolismo anaeróbico, porque a demanda de oxigênio está aumentada, mas os parâmetros macrodinâmicos ainda estão normais. Então, se ligou? Então, nem sempre quando o paciente tem uma pressão arterial normal, uma frequência cardíaca normal, ele não está em choque. Então, a gente sempre pensa que choque é uma situação quando há hipotensão. Às vezes não, às vezes você tem choque com pressão arterial normal. Esse é chamado choque críptico, ok, galera? Bom, na parte respiratória, como eu falei lá na gasometria, você vai olhar PaO2 e vai ver a relação PF, porque isso é um dado extremamente importante para você verificar como é que está a oxigenação do seu paciente, tá certo? A frequência respiratória dele é importante, mas quando você junta o ultrassom, tá certo? A gasometria e o exame clínico, tá certo? A ausculta, com estetoscópio, para ver se tem estertores crepitantes, que fala a favor de líquido, associado a linhas B no pulmão, olhado pelo ultrassom, você já fechou o diagnóstico, tá certo? Então, item 3, avaliação respiratória. No item 4, você vai fazer a avaliação digestiva. Por quê? Porque quando a gente tem um paciente com sepsis, a gente avalia, através dos critérios de SOFA, esses 6 sistemas. E a bilirrubina fala a favor, tá certo, de disfunção digestiva. Ou seja, toda vez que a bilirrubina aumenta e não há uma causa obstrutiva para esse aumento, significa que o hepatócito está sofrendo e aí as bilirrubinas sobem. Da mesma maneira, a elevação da creatinina pode significar, tá certo, uma lesão renal aguda e você tem que estar antenado, tanto na creatinina como na possível oligúria e fazer a conta do débito urinário quando você está admitindo seu paciente. Perguntar à família, urinou quanto, entendeu? Em torno de quanto? E aí ver o período que ele urinou, tá certo? Dividir pelo peso, dividir pela hora e você vai chegar à conclusão ou não se o seu paciente está urinando acima de 0,5 ml por quilo-hora. Porque se isso for abaixo, isso já fala a favor de uma lesão renal aguda, tá certo? E por fim, avaliar as plaquetas, porque é outro sistema, o sistema hematológico, no sentido de que você, se tem alguma disfunção, alguma diminuição de plaqueta, você pode a qualquer momento se deparar com um sangramento e aí você vai ver de que maneira esse paciente vai ou não receber anticoagulação. Tá certo, galera? Bom, seguindo aqui, aí você já identificou a causa da sua admissão, da patologia de base do seu paciente, você já está tratando lá, se for o caso, por exemplo, de uma sepsis secundária, uma pneumonia, ele tinha uma disfunção lá, abaixamento de nível de consciência, você já entubou o paciente, você já fez antibiótico, e aí agora você vai, na primeira hora de admissão, fazer o SAPS-3. O SAPS-3 é um índice prognóstico na admissão do paciente na UTI, porque você cataloga vários dados, tá certo?
macrodinâmicos, laboratoriais e também o tipo de patologia, o tipo de internação, se está recebendo droga vasoativa, porque esse dado é muito importante porque você vai anotar no prontuário do paciente que o SAPS dele era de X, a probabilidade de óbito, vamos supor, de 40%. Porque quando você for fazer o rastreamento subsequente com o SOFA no dia seguinte, você vai avaliar se esse índice de probabilidade e mortalidade está aumentando ou diminuindo. Então, o SOFA é extremamente importante ser realizado na UTI para todos os pacientes, mesmo que não tenham sepsis, tá certo? Porque o SOFA inicialmente foi feito no sentido de avaliar as disfunções orgânicas do paciente com sepsis. Mas hoje a gente pode fazer para qualquer patologia, porque é um excelente marcador de prognóstico, o SOFA, tá certo? Bom, mas e aquele paciente que está ali claudicando a diurese, a creatinina subiu um pouquinho, aí você tem que aplicar o Cadigo. Eu coloquei esses aqui porque são os principais que você precisa dominar na UTI para que você tenha um bom desempenho na avaliação de todos os sistemas do nosso paciente. Então, o Cadigo é o marcador de lesão renal aguda mais assim, mais sensível. Faz o Cadigo, vê se está Cadigo 1, 2 ou 3, e aí você já vai tomar as providências acessórias, vai chamar a nefrologia no sentido de lhe ajudar no contexto desse paciente. O Nutric, que está ali no item 4, é realmente um marcador para você verificar é, é, com relação à nutrição do paciente. Se ele é um paciente com risco nutricional alto, moderado ou baixo. Por quê? Porque todo paciente precisa comer. Então, quando você vai oferecer alimentação para esse paciente, você tem que saber qual o risco nutricional dele, porque se ele tiver um risco nutricional muito alto, você tem que ir devagar, tá certo? Porque você pode se oferecer alimentação demais, induzir uma síndrome de realimentação e ter uma complicação a mais no contexto da evolução do seu paciente. Portanto, Nutric é um marcador extremamente importante que leva em conta as variáveis de admissão e também as variáveis laboratoriais. Bom, o Cadivasc também, quando você tem um paciente com risco muito grande de fazer evento tromboembólico, é importante que você domine também esse marcador, no sentido de que você esteja antenado se o seu paciente precisa ou não de anticoagulação, e aí nós estamos falando de anticoagulação profilática ou total, entendeu? Plena. Então é importante você aplicar o Cadivasc e dominar essa técnica também. E por fim, seu paciente já está lá estabilizado, tá certo? Está tranquilo, você resolveu todos os problemas, você entubou, você brilhou, né? Você entubou, você passou acesso venoso central, uma veia jugular interna direita do seu paciente, você passou a PAI na artéria radial, então o paciente está lá top, já fez o volume necessário, droguinha vasoativa dose baixa ali, no sentido de manter a pressão de perfusão, que é uma pressão arterial acima de 65 milímetros de mercúrio, o lactato já está lavando, então você brilhou, antibiótico correndo, enfim. Aí você vai 6 horas depois, aplicar ao seu paciente o FAST-RUG, que é uma avaliação sistemática, tá certo? Do que você não pode deixar de fazer no seu paciente. Por exemplo, está comendo? Já passou a sonda enteral? Está se alimentando direitinho? A dose que ele está recebendo está adequada para o risco nutricional? Então, F de FUT tem que ser feito com essa avaliação. Depois vem A de analgesia. Seu paciente está recebendo analgesia, talvez o paciente que está entubado, o paciente que está acamado, analgesia é uma das coisas mais importantes de UTI. Você tem que saber a hora de colocar e a hora de retirar. Tem que estar atento para esses dois aspectos. E não deixar a analgesia em excesso, também analgesia em dose insuficiente, tá certo? Da mesma maneira, a sedação. Você sabe que a sedação, na largada da admissão do paciente, aquele paciente que está entubado, é tudo de bom, porque você vai diminuir o metabolismo, você vai deixar o paciente
mas lá com raiz, tá certo? -3, -4, onde o consumo metabólico dele vai estar bem diminuído, todo organizadozinho, mas vai chegar um momento que você vai precisar retirar essa sedação. Então aí tem o despertar diário dos pacientes para avaliação de como é que ele está, como é que ele fica sem sedação. Então, sedação é tudo de bom para colocar, mas também é tudo de bom para retirar. Lembrem-se que o midazolam, os benzodiazepínicos, são um dos maiores vetores de delírio na UTI. Então você tem que sempre que possível retirar, tá certo, essa sedação. Seguindo, T de tromboembolismo pulmonar, ou seja, seu paciente está recebendo profilaxia ou anticoagulação no sentido de evitar trombose venosa profunda e também um possível tromboembolismo pulmonar, a resposta sempre para esses itens tem que ser sim. E quando não é assim, tem que ter uma justificativa. Não, o paciente tem uma plaquetopenia induzida por heparina, tá certo? Portanto, ele não está recebendo nesse momento é, anticoagulação, não sei, porque há uma contraindicação, tá certo? O paciente está com TTPA alargado, enfim. Então, você só verifica essas coisas quando você vai checar de maneira sistemática o fast rug. Depois do H, todo paciente tem que ficar com a cabeceira do leito elevada e centralizada, no sentido de evitar broncoaspiração, tá certo? Às vezes o paciente regurgita, vem lá do estômago um pouquinho, principalmente os pacientes que estão em ventilação mecânica, e aí aquilo desce pelo tubo, e aí é que vem as famosas PAV, né? Que são as pneumonias relacionadas à ventilação mecânica. Então, elevação da cabeceira evita esse tipo de situação, evita PAV. O U de profilaxia das úlceras, que é de córnea, úlcera de pressão e úlcera gastro do adenal, tá certo? Você tem que checar se seu paciente está recebendo hidratação, tá certo? Na esclerótida, tem que checar se o seu paciente está com bloqueador para evitar uma acidez exacerbada do estômago e abrir uma úlcera. Então, é importante essa verificação no U. E por fim, o G de controle glicêmico, porque a gente sabe que a glicemia, o controle da glicemia dos nossos pacientes muda o prognóstico, muda nível, curva de mortalidade nas UTIs. Então, manter a glicemia entre 140 e 180 miligramas por decilitro é importante no sentido de que você tem um aporte glicêmico, porque os pacientes que têm um metabolismo, que estão doentes, precisam de mais glicose, no entanto, eles não precisam de ter a glicose acima de 180. Então é importante na prescrição estar lá a insulina padronizada, no sentido de você não deixar a glicemia se exacerbar. Tá certo, galera? E por fim, eu coloquei aqui, ó, os Hs e os Ts que vocês têm que estar atento na admissão do seu paciente, porque você pode estar recebendo um paciente extremamente grave, que se você não está ligado, esse paciente poderá vir a parar ali na sua frente, tá certo? A gente sabe que as paradas extra-hospitalar elas são mais com ritmos chocáveis, mas as paradas intra-hospitalar dos doentes com muita comorbidades e aqueles doentes que estão gravemente enfermos, geralmente eles param ou por assistolia ou por AESP. Então a gente tem que estar ligado nos 5 T's e nos 5 H's. Então, hipóxia, a gente já fez, tá certo? Essa avaliação lá atrás, quando a gente monitorizou o nosso paciente, quando a gente pediu uma gasometria arterial. Hipovolemia, a gente já fez lá atrás, ultrassom da veia cava, tá certo? Então, nós não vamos cair nessa cilada aí, porque a gente já está atento. H mais de acidose, a gente viu a gasometria e verificou como é que está o bicarbonato do nosso paciente, porque a acidose metabólica é um dos vetores mais importantes, tá certo? De diminuição do pH, e a gente sabe que as nossas células costumam trabalhar
de maneira adequada com pH normal. Então, por isso que tem essa homeostase entre o pulmão e o rim, no sentido de manter o pH nosso entre 7,35 e 7,45. Então, você perder um paciente por acidose é, assim, uma fatalidade se você não ver na gasometria. E a gente sabe que as acidoses, assim, no pronto-socorro, naqueles pacientes que chegam com bicarbonato muito baixo, via de regra são tratados com hidratação, não bicarbonato, viu, galera? Não bicarbonato. Bicarbonato é utilizado em exceções, tá certo? Exceções. Portanto, eu acho que a acidose metabólica é um item que deve ser tratado no sentido de você atingir a causa, a doença de base, e também de você fazer a hidratação do seu paciente. Por fim, aqui nos Hs, a hipotermia, tá certo? Hipotermia. Não deixe seu paciente lá totalmente descoberto, tá certo? O banho, que nessa admissão, quando o paciente está muito grave, você deve retardar para não provocar hipotermia no seu paciente, porque é um H importante e dos mais difíceis de voltar na parada cardiorrespiratória. E do outro lado, os T's, e eu coloquei aqui na sequência de maior evidência, de maior prevalência, que é o primeiro de todos é a trombose coronariana, infarto agudo do miocárdio. Você lá atrás, você pediu, tá certo? Você fez o eco do seu paciente, verificou como é que está a contratibilidade do seu coração, porque o coração que sofre um IAM, ele poderá estar com algum grau de acinesia ou de cinesia, tá certo? Ele poderá estar provocando, tá certo? Uma insuficiência cardíaca aguda. Então, é importante que você, tá certo? Fique atento para esse T. O segundo ali, que é a tensão do tórax, nós falamos lá atrás também, que é verificado com ultrassom, tá certo? No sentido de você verificar se o seu paciente tem pneumotórax e principalmente pneumotórax hipertensivo, que é uma causa importante, tá certo? De óbito e de parada cardiorrespiratória, tá certo? Então, fica atenado nesse T. Depois o TEP, nós falamos também, com a avaliação do ecocardiograma e do EFESH, você consegue verificar como é que está a câmara direita do coração, se ela está dilatada, se ela tem septo paradoxal, para você pensar em TEP. Então você chega lá, o paciente com a perna endurecida, com a suspeita de trombose, você fez o ultrassom, verificou o trombo lá na artéria, na veia femoral comum do seu paciente. E aí vai para o coração, você vê um VD dilatado, tá certo? O paciente em choque, evidentemente você poderá estar diante aí de um, tá certo? De um choque obstrutivo causado por um tromboembolismo pulmonar. Então, galera, fica antenado nisso aí. O tamponamento cardíaco também, que é uma coisa que pode acontecer, tá certo? Esses pacientes que têm doenças reumatológicas, tá certo? Doenças inflamatórias. Então, você pode receber um paciente com tamponamento cardíaco, coraçãozinho lá querendo bater e o pericárdio cheio de líquido, e esse coração vai parar, provavelmente em assistolia ou AESP, por conta que ele não consegue, tá certo, se contrair. Então, ficar atenado nisso. E a pericardiocentese é um procedimento que todo mundo tem que saber fazer no pronto-socorro, na UTI, no sentido de você minimizar, de você não perder o seu paciente por um procedimento que é totalmente factível dos intensivistas, dos emergencistas, todos poderem fazer. E por fim, as toxinas e os tóxicos, que nos dias atuais temos que estar muito antenado, tá certo? O uso de drogas ilícitas, no sentido de você poder fazer a prevenção, tá certo? Fazer a profilaxia e também intervir, quando é possível, com a lavagem do estômago, carvão ativado e o antídoto quando necessário. Então, galera, fica aqui essa, digamos assim, é o que eu faço na UTI, entendeu? Eu passo por todos esses itens aí, no sentido de que a gente possa verificar o estado global do nosso paciente e termos, tá certo? Uma avaliação assim dinâmica do que está acontecendo com o nosso paciente. Portanto, eu queria aqui deixar um grande abraço a todos vocês.
perguntar a vocês se vocês gostaram, tá certo? É assim que eu admito o paciente. E deixe o like aí nesse vídeo, por favor, tá certo? Curtam o canal, se inscrevam, acione o sininho para que novas notificações possam chegar até vocês. E eu estou muito feliz porque a interação que eu tenho tendo, tá certo? Quero reiterar o convite aqui, caso algum colega, algum estudante de medicina queira aqui vir bater um papo com a gente ficará muito feliz de recebê-los aqui no nosso estúdio. Tá bom, galera? É assim que nós admitimos um paciente na UTI, independente da patologia. Você vê que eu não falei aqui de patologias. Eu falei da sincronia, tá certo? Das rotinas que você deve ter no sentido da condução da admissão do seu paciente. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima do ListMed.